engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Feitosa e Alex Adam. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Obras e Prosas. Eu sou Alex Adam e ao meu lado Grace Feitosa. Tudo bem, Grace? Seja bem-vinda. Olá, Ada. Muito obrigada. E hoje estamos, gente, com um assunto muito legal. Estamos agora num tempo de chuva, mas logo em seguida nós vamos ver aquele verão, né, Ada? Isso. Que promete ser daquele jeito. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal. Nós estamos aqui como convidada como engenheira florestal. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância da engenharia florestal nesse combate ao incêndio. Hoje nós estamos aqui com a engenheira florestal, Liliane Minhoz, e ela vai explicar um pouquinho pra gente. Seja muito bem-vinda, Liliane. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouco, divulgar um pouco a engenharia florestal, uma profissão que eu abracei e poder contribuir com o tema também. Como que você decidiu? Como que você optou pela engenharia florestal? Gente, quando eu era criança, eu era desbravadora, que é similar de escoteira. E nós vivíamos na floresta, nós vivíamos fazendo trabalho de campo e eu amava isso. Profissão relacionada, engenharia florestal. Então eu fui para uma faculdade que hoje nem existe mais, né, porque ela foi incorporada, a UEA, a época era a UTAM. Então a UTAM e a UFAM, a época UA, tinha um curso de engenharia florestal. E eu fiz o curso lá na UTAM. São 5 anos, como toda engenharia, e apesar de direcionar um pouco para a área biológica, né, por causa dos recursos florestais, é engenharia, então também requer muita matemática e muita física. Perfeito, Liliane. Liliane, conta um pouquinho pra gente o que uma engenheira florestal faz no seu dia a dia. Conta um pouquinho pra gente. A área de atuação do engenheiro florestal, ela pode ser muito variada. Porque você pode escolher direcionar a sua carreira para a área de pesquisa, por exemplo, para a área acadêmica, para a área de autônomo, né? Quem desenvolve projetos, quem desenvolve atividades como empresas, né? Atividades empresariais. E também tem o servidor público, que é o meu caso. Eu sou servidora pública, eu sou analista ambiental e então eu trabalho com licenciamento ambiental com atividades que envolvem recursos florestais. Então, o engenheiro florestal ele tem uma diversidade muito grande de atuação. Ele pode, inclusive, trabalhar com fauna se ele direcionar a especialização, porque a grade curricular do engenheiro também permite isso, né, do engenheiro florestal. Legal. E uma dúvida, Adam, que eu não sei se é a sua, mas qual que é a diferença do engenheiro florestal para o engenheiro ambiental? Eu poderia resumir dizendo assim: o engenheiro florestal tem o seu escritório, em sua maior parte, na área rural, e o engenheiro ambiental na área urbana. Por quê? Porque o engenheiro florestal, ele atua com o uso sustentável, com o aproveitamento, com o desenvolvimento de atividades e recursos florestais. Então, a floresta, área rural, né? E mesmo os segmentos seguintes, como a indústria madeireira, como a pesquisa, sempre requerem retorno para dentro da floresta. Então, é área rural. Então, o desenvolvimento sustentável dos recursos florestais perpassa pelas atividades que o engenheiro florestal realiza. Já o engenheiro ambiental, ele desenvolve atividades que são mais relacionadas com as áreas urbanas. Então, ele faz a gestão de resíduos sólidos, ele faz a recuperação de áreas degradadas, ele trabalha com emissões atmosféricas, com efluentes. Então, ele cuida mais da gestão ambiental e isso está mais relacionado com atividades urbanas. Então, fôssemos resumir, um é mais em atividades rurais e o outro é mais em atividades urbanas. Perfeito, Liliane. E hoje aqui na nossa região, existe uma grande demanda para essa profissão de engenheiro florestal? Muita, escassa mesmo, porque há a necessidade do engenheiro florestal, por exemplo, se vai haver uma atividade de mineração,
É necessária a presença do engenheiro florestal para que ele faça ali a verificação da área antes de haver propriamente a mineração. Da mesma forma, uma construção civil, sempre o engenheiro florestal, se é uma área que ainda tem floresta, requer a atuação do engenheiro florestal para que, por exemplo, um condomínio seja construído. Ele não recebe licença se ele não tiver um estudo daquela floresta. Ele pode atuar em várias outras frentes. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos no órgão ambiental, onde eu trabalho, um déficit muito grande de engenheiros florestais. Há alguns setores, por exemplo, que nós temos 2, 3 engenheiros para os 62 municípios do estado. Então, é uma carência muito grande, porque são muitos projetos, muitas atividades licenciáveis, requer a presença do engenheiro para analisar o projeto, para vistoriar o empreendimento. Então, sim, a presença do engenheiro florestal no mercado de trabalho, né, está cada vez maior, e isso é ótimo. Muito bom. E assim, eu já passei por situações, quando a gente vai abrir um empreendimento, que a gente precisa ali, que tem uma mata virgem, é necessário fazer um levantamento das espécies ali, né? Como que funciona? Como que a gente sabe qual espécie que não pode? Vocês fazem um levantamento, é feito um levantamento geral ali da área? Sim, a primeira coisa que se precisa fazer para verificar se aquela área tem viabilidade é analisar a floresta. Então, o engenheiro florestal entra para fazer a análise quantitativa e qualitativa da floresta. Ele identifica as espécies que tem ali, verifica se tem espécies protegidas, raras, endêmicas, são aquelas que só ocorrem naquela região, né? E também tem um estudo de fauna. Aí o biólogo ou o engenheiro florestal fazem esse estudo. Então, tem essas duas informações prévias para poder verificar se aquela área pode ser destinada para um uso alternativo do solo ou não, ou ela deve se manter reservada para um fim de preservação. E é o engenheiro florestal que atesta, né? Isso seria o manejo florestal, então, de fato? Não, isso seria uma avaliação florestal do ambiente. O manejo florestal seria a utilização daquela floresta aonde você pode utilizar os recursos que a floresta tem disponível, mas numa quantidade em que não vai exaurir aquele recurso. Isso é manejar, é utilizar aquilo que a floresta pode te fornecer dentro de um determinado tempo. Então, eu faço a análise da floresta e vejo quanto que ela está produzindo e quanto por ano, cada 5 anos. Um ciclo de corte, em média, 30 anos. Então, se eu explorei a floresta esse ano, eu sei, os estudos científicos mostram que, no mínimo, eu tenho que voltar só daqui a 30 anos para aquela floresta, porque é só nesse período que ela já se recompôs. Se recompôs. Então, isso é manejar. A floresta nunca deixa de existir, ela continua lá e a gente só retira as árvores que têm diâmetros adequados de serem explorados. Esse é o manejo florestal. Esse é o papel importante do profissional, né? Sim. Sempre manter ali as florestas de pé. E em caso de... Nós temos aqui muitos condomínios de lotes, né? E nesse caso, para fazer esse licenciamento, você é feito um estudo ou, no caso, eu compro um lote que, vamos supor que seja ainda uma mata virgem? Cada um do lote precisa fazer uma análise ou já é feito ali geral para poder a pessoa já poder construir? É feito esse levantamento antes da implantação do projeto? Se o empreendimento é muito grande e requer desmatar uma área assim considerável, que o impacto ambiental de imediato é muito nítido, então opta-se por licenciar infraestruturas, áreas comuns. E aí os lotes, onde os proprietários vão paulatinamente ocupando, aí eles vão solicitando individualmente. Isso faz com que o impacto do desmatamento ele seja mais suave, vamos dizer assim. E até os animais que estão naquele local, eles têm a oportunidade de migrar para corredores ecológicos que se mantêm, porque a gente também exige que fique, né, um percentual de floresta quando as áreas são muito grandes.
Entendi. Liliane, você já trabalhou em outras regiões do Brasil e qual é a diferença de trabalhar fora da Amazônia? Olha, eu não trabalhei, mas eu tive experiência de campo, o que para mim já foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de visitar a Caatinga, fazer visita também em áreas de preservação de mata de cerrado e também fiz uns trabalhos de campo na Mata Atlântica. Então, para mim, como engenheira florestal, que só conhecia o bioma Amazônia, foi muito gratificante, é apaixonante, porque a gente vê a diversidade florestal que o nosso país tem. Então, isso mostra que nós temos uma riqueza de ecossistemas, de biomas, que levam o Brasil a uma categoria bem diferente de muitos países que têm só um tipo de vegetação, um tipo de bioma, entende? Sim. Então, o Brasil, nesse sentido, é muito rico. E aqui na Amazônia é algo muito específico, né? O que a gente tem aqui, a gente não tem em outras regiões do Brasil. O tipo de floresta que nós temos, apesar de ser grande, porque ela é uma floresta de aspecto continental. A gente sempre acha que a floresta amazônica é do Brasil, mas não. Sim. Ela se estende pelo Peru, pela Bolívia, pela Colômbia e os países da América Latina, né? Então, ela é uma floresta gigantesca. Mas quando a gente vai descendo no nosso país, a gente vai vendo a transição da vegetação, a gente vai vendo que o que nós temos é o único para a nossa região de fato. Então, a gente não valoriza a abundância que a gente tem, mas quando nós olhamos o restante, a variedade, a gente entende por que a Amazônia ela é tão importante, é tão necessária. E é um bioma maravilhoso, né? Só lembrando para você que nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, no TikTok e no Portal Castelo. Voltando aqui para o nosso assunto, vamos entrar agora para a área de queimadas. Os incêndios florestais, eles têm aumentado nesses últimos anos? O que você tem observado sobre esse assunto? A gente tem sentido e os órgãos que fazem o monitoramento do clima têm nos comprovado que nos últimos anos, em especial essa última década, a intensificação das queimadas está acontecendo por conta da mudança do clima, né? A gente teve, por exemplo, em 2023, aquele calor excessivo, uma seca muito grande que gerou muitas queimadas, né? E estamos com a previsão de que algo parecido venha a acontecer para o segundo semestre, um período da seca, porque nós temos previsão de El Niño aí. E na sua visão, o que contribui para isso? É somente o clima? Tem intervenção humana? Sim, a gente precisa lembrar que existe o efeito natural, mas existe a contribuição que é intensificada pelas ações do homem. A gente sabe que no período de seca, aquela cobertura da floresta, que tecnicamente nós chamamos de serapilheira, né? Que é aquelas folhas, os galhos que vão fazendo aquela camada em cima do solo, elas ficam muito secas. Então, é um combustível que está ali prontinho para ser queimado. Então, se vem algum agente que causa a combustão rapidamente, o que, por exemplo? A fagulha de uma fogueira que está sendo feita próximo de uma área de mata ali aberta. Uma bagana de cigarro que foi jogada na beira da estrada. Um pedaço de vidro que pode virar, pelo raio do sol, uma fonte geradora de calor. Tudo isso são ações do homem que, direto ou indiretamente, podem causar incêndios, sem contar o fator direto mesmo, né? Provocar o fogo para facilitar a abertura de novas áreas. Então, essas situações, elas têm mesmo agravado e aumentado a intensidade de queimadas que nós temos vivido nos últimos anos. Perfeito, Liliane. Liliane, se tratando de desmatamento e falando sobre a Amazônia, como é que você enxerga a atribuição desse desmatamento aqui na nossa região e quais são as dificuldades para combater esse desmatamento? A nossa dificuldade é geográfica. Como nós somos
o maior estado do Brasil e os nossos acessos são muito restritos, nós praticamente dependemos das vias fluviais, que não permitem um deslocamento rápido. Vias terrestres nós temos poucas e muitas precárias, né? E a via aérea são limitadas pelas rotas e pelas disponibilidades de voo, nós não temos acesso. E os maiores pontos, né, de impacto do desmatamento é o sul do estado do Amazonas, onde esses acessos são dificultados. Mas para quem migra para essas regiões e tem essa facilidade de estar ali numa condição que para ele é favorável, ele promove desmatamento e o Estado sempre tem um delay entre a informação que recebe e a atuação. Mas esse delay tem diminuído. O uso de georreferenciamento, de informações dos órgãos que fazem o monitoramento, tem nos dado em tempo mais real e tem possibilitado com que o Estado esteja mais presente agora em ações conjuntas, como a Operação Tamoio-Tatá, que junta o órgão de fiscalização ambiental, IPAAM, com bombeiros, Polícia Civil, Batalhão Ambiental, CIPAM, e todo mundo junto, trazendo suas ferramentas, estando lá em campo, tentando fazer o Estado ser presente e buscar esses infratores. Porque o que acontece é que a floresta, no nosso Estado, ela precisa ser preservada em 80% da sua área. 20% o proprietário tem direito de uso. Só que na prática eles vão muito mais além do que a lei permite. E é aí que é a infração. Né? Justamente. Os 80 e deixa ele 20, né? E justamente é aí que está o dano ambiental. Por quê? Porque a floresta amazônica, apesar de toda essa exuberância que ela tem, ela se autossustenta, ela se autodepende. Se cada vez ela vai sendo reduzida, menos ela vai se tornando autossuficiente para se manter. Então, quando você vê, por exemplo, uma castanheira isolada no meio de um pasto, aquela castanheira, ela já está condenada à extinção. Por quê? Porque o agente que faz a polinização, ele já morreu, porque ele vivia ali no meio daquela floresta da qual ela fazia parte. Então, aquela castanheira ela não vai mais produzir ouriço, ela não vai mais reproduzir. E assim é o comportamento da floresta. Por quê? Porque a floresta ela é um intricado ecossistema de agentes que participam contribuindo um com o outro. Então, se eu vou tirando, eu vou reduzindo também esses agentes que participam dessa relação de contribuição mútua entre eles, né? Perfeito, Liliane. Liliane, agora se tratando da profissão, né, engenharia florestal, qual é o principal, a situação obrigatória em que um engenheiro florestal é declinado aquela atividade? Eu vou te falar assim que não tem uma área de atuação específica, né? Eu tenho colegas que optaram de faculdade, de desenvolver a sua carreira na área acadêmica. Outros foram para a científica, né? Uns estão no INPA, outros estão na UFAM. Eu tenho colegas que optaram pelo empreendedorismo, preferiram ser consultores ou empresários. E tem nós, os funcionários públicos, né? Então, assim, conforme a gente vai direcionando a profissão da gente, ou às vezes até se adaptando, porque eu, por exemplo, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em ciências florestais, tinha inicialmente a intenção de seguir a carreira acadêmica, acabei passando no concurso do Estado e direcionei a minha vida profissional para outro ramo. Então, é conforme eu acho que as oportunidades que a vida vai te trazendo. Do profissional é isso, sempre buscando caminhos ali a seguir, às vezes você resolve, né, que quer mudar sua profissão, que a área que você está trabalhando não está te trazendo prazer, não está satisfatório, ou não está sendo rentável mesmo, né? Aí tenta um outro ramo. Às vezes isso acontece, tem gente que até muda de profissão, né? Então, isso é comum. Em relação a esse desmatamento que a gente estava conversando, qual o maior motivo? Seria a agricultura? Seria aqui a gente tem muito essa questão do garimpo?
qual é o motivo maior ali daquele desmatamento que acontece aqui na nossa região? Olha, o desmatamento, em geral, é muito relacionado à grilagem, né, ocupação de terra, e a destinação para uso alternativo. Então, para criar gado, né, para pecuária, porque para plantios, para grãos, o mercado é um pouco mais exigente, e aí o licenciamento requer todo um regramento. Assim, para pecuária, a gente ainda não tem uma exigência da comercialização de carne tão restrita quanto deveria. E isso abre porta para o desmatamento. Quanto mais pasto tem, mais boi se coloca. Sim. Então, isso estimula, né, o desmatamento. No caso da mineração, no estado do Amazonas, muito desenvolvido em leito de rio. Então, já não tem muito o desmatamento. Só que os leitos de rios menores, como os cursos d'água que nós chamamos de igarapés, aí eles requerem aquela destruição que a gente sempre vê nas imagens para poder favorecer o acesso das máquinas e tal. Mas, apesar de parecer, né, as imagens parecerem, não são tão grandes proporcionalmente do que o desmatamento para as atividades agropecuárias e para a grilagem mesmo, para a ocupação de terras, né? Essas são as principais causas no nosso estado. Você acredita que os órgãos hoje que estão alinhados com essa questão do desmatamento têm se intensificado mais rigorosamente a questão de fiscalização aqui dentro da nossa região e além da nossa região no Brasil, qual você já participou também? Eu acredito que sim, mas como eu falei anteriormente, a proporção entre a quantidade de pessoal e a gestão territorial é desproporcional. Porque nós temos, se fôssemos colocar alguns países da Europa dentro do nosso estado, caberia quase toda a Europa aqui. E para um estado ter agentes para dar conta de tudo isso, é difícil. E o caso do órgão ambiental, por exemplo, hoje ele é centralizado ainda, né, na capital. Então, esse também é um problema. Se ele fosse descentralizado, pelo menos regionalmente, para que houvesse profissionais permanentes, né, que eu falo. Porque tem centros multifuncionais do IPAAN, mas não tem profissionais fiscais, analistas permanentes, né? Talvez a presença do Estado seria mais efetiva nas regiões mais distantes. Então, só em formato de operações, no períodos mais sensíveis, é que o Estado consegue estar mais presente. Mas seria muito bom se houvesse um fortalecimento de pessoal institucional para ele se fazer mais presente nas regiões que são mais sensíveis, né? A fiscalização também, como você colocou, é muito difícil. Nós temos muitos lugares de difícil acesso, muita mata fechada. Então, para chegar ali, tem que ser ou uma denúncia ou algo muito específico ali, né, para você conseguir, a não ser, hoje tem acompanhamento através de satélite, isso ajuda muito também, né, mas quando é coisas menores ali, vai tirando um pouquinho aqui, outro ali, é mais difícil de fazer esse acompanhamento. Eu acredito que a fiscalização também seja muito difícil, por conta desse acesso também, né. O uso da ferramenta GEO, né, das imagens de satélite, elas ajudaram muito a melhorar o tempo de ação, de resposta do órgão ambiental. Por quê? Porque hoje a gente já tem imagens mais recentes, de um mês, né? A gente utiliza com a parceria da Polícia Federal as imagens do programa Brasil Mais. Então, a Polícia Federal concedeu ao Estado acesso a essas imagens, isso possibilita a gente trabalhar com monitoramento. Então, se cria um serviço de inteligência, onde se identifica pontos em que estão começando a surgir sinais de degradação da floresta. Aí, equipes são destinadas pontualmente para aqueles polígonos, para aquelas áreas, para tentar reverter ou combater, ou pelo menos localizar o infrator. Então, isso está começando a melhorar, sim. Mas se tivéssemos mais técnicos, se tivéssemos mais recursos,
com certeza o Estado estaria dando muito mais resposta, números melhores, né? Porque hoje a gente tem redução e conta muito com a ajuda da chuva, porque com a chuva é mais difícil de um trator entrar e fazer o trabalho dele lá, né? Mas no período da seca, tudo é propício, né? E o uso da tecnologia para o combate e a fiscalização, como é que você enxerga esse momento tecnológico hoje para o monitoramento geral, tanto das áreas da Amazônia como em outras áreas? Eu acho que isso veio para ser a salvação do recurso manual, do recurso humano. Porque a geotecnologia, ela nos ajuda a planejar em larga escala. Porque é diferente de eu estar num local e eu receber uma denúncia, receber outra denúncia, do que eu olhar uma região como um todo, receber regularmente alertas de desmatamento, alertas de fogo, e aí poder fazer trabalhos direcionados e não ficar procurando onde está acontecendo. Então, o GEO, a ferramenta GEO, né, o uso das imagens de satélite, foram realmente um ganho muito grande para monitoramento e combate a crimes ambientais. Hoje, para você ter uma ideia, as imagens transmitem sinais de calor dentro da floresta. Então, aquele agente fiscalizador, ele consegue ter sinais de que tem trator dentro da floresta, porque o calor no meio da floresta, que gera aquela fumaça dele, da máquina funcionando, dá indícios de que há uma atividade acontecendo ali. Aí eu vou cruzar essa informação com outras. Essa área está licenciada? Essa área tem autorização para explorar? Tem? Então tá ok, pode usar a máquina. Não tem? Então tá irregular, vamos atuar lá. Então são sinais que estão começando a ajudar a dar uma resposta de forma mais célere, né? É de fundamental importância, então, né? E eu acredito que logo, com o tempo mais para frente, esse monitoramento vai ser meio que feito em tempo real, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal, porque muitos deles se identificam assim: nós somos produtores rurais, nós só queremos produzir. Só que para o nosso olhar, se faz de maneira agressiva, de maneira impactante, eu não tenho, e não busca regularidade, eu não consigo, eu não posso ver como um simples produtor que precisa de ajuda. O nosso olhar acaba sendo de um infrator que está degradando a floresta, porque a gente acaba que tem esses dois viés. Sempre que é possível, a gente tenta integrar as duas coisas. O nível de conhecimento dele, o nível de impacto que ele causou, o que se pode fazer para regularizar a atividade dele. Então, o Estado não é apenas repressor, ele também busca trazer a pessoa para a regularidade, para que ele possa produzir. Sim, ele tem direito e a gente precisa comer, a gente precisa consumir. A gente usa combustível, a gente consome. Então, a gente precisa dos recursos naturais. Mas essa necessidade nossa não pode estar em detrimento da destruição e exaustão, que eu acho que esse é o mais grave, né? Dos recursos naturais. E é isso que a gente procura lutar contra, o uso inadequado. Porque a engenharia florestal, se eu fosse resumir numa frase, eu diria que é o uso do conhecimento técnico mais a ciência para promover o uso sustentável dos recursos florestais. Então, quando eu junto o conhecimento técnico mais a ciência, eu vou saber usar aquela floresta, eu vou saber usar aquele recurso natural. E é isso que a gente precisa para que o recurso sempre exista, né? Que ele não se acabe. E ele continue nos dando um retorno. Para que eu use, meu filho use, meu neto use, as gerações sempre vejam que é uma floresta, né?
Perfeito. Muito bom. Que assunto interessante, hein? Excelente. Eu mesmo estou cheio de dúvidas aqui. Eu também. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora. Lembrando para você mais uma vez, né, de nos acompanhar nos canais no YouTube, Spotify, TikTok e no Portal Castelo. Já voltamos. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Estamos aqui de volta, fazendo aqui, Adam, um adendo, né? As questões dos crimes ambientais, geralmente a multa é muito alta, é algo hoje que a gente vê que é levado muito a sério. Como que funciona? Uma pessoa é pega fazendo algo ilegal. Como que é o trâmite ali? Olha, vocês me fizeram uma pergunta que ela é um pouco complexa, porque do ponto de vista de quem está lá lutando pelo meio ambiente, eu acho que é pouco. Por quê? Porque o advogado do infrator, né, que é como é identificado a pessoa, ele entra com recurso, ele solicita redução, ele apresenta uma proposta de recuperar a floresta, e o fato é que quem perde é a floresta, porque uma vez que a floresta está degradada, aquela floresta ela não vai mais ser recuperada. E é preciso ter muitos recursos do Estado para poder monitorar todas as áreas que foram degradadas e que necessitam ser recuperadas. Por exemplo, o que a gente chama de beiras de rio, que são as APPs. Sim. Porque é uma vegetação que é necessária para os cursos d'água se manterem. Mas todas as que são degradadas, dificilmente elas são recuperadas se elas tiverem um incentivo. Então, em APP, a multa ela é mais alta do que em outras áreas, dada a área que é protegida. Em reserva legal, também. Então, as multas são altas porque o dano é alto. Nós não estamos falando só de uma floresta que sai. Nós estamos falando de diversas espécies que são perdidas ali, de diversos animais que morrem, de um clima que é afetado, o microclima local, ele tende a ficar mais quente, mais propício a incêndio, porque aquela floresta que era uma barreira natural, ela sai. Então, todos esses fatores, eles entram na valoração do dano ambiental. E aquela quantificação unitária já é determinada na lei, né? Então, a gente só faz o cálculo em função do tamanho da área que é desmatada. Mas tem ali uma classificação por dano ou não? É só pela área? Ou determinada ação tem uma classificação de um dano, determinada ação é assim que funciona ou não? Isso, de acordo com a lei de crimes ambientais, o desmatamento em área que ele já podia fazer, mas ele não pediu autorização, não fez da forma correta, se eu não estou desatualizada, é R$1.000 por hectare. Mas se for em área protegida, como as reservas legais, como as áreas de uso restrito, como a APP, aí muda para R$5.000 o hectare. Então, se calcula pela somatória da área, né? Então, se uma multa vai para 1 milhão, você faz ideia da quantidade de área que é desmatada, né? Hoje, o que você acredita que precisa melhorar para a preservação ambiental no Brasil? Conscientização. Se o povo brasileiro não entender que esse recurso é um bem, é uma moeda de troca que nós podemos negociar com o mundo,
nós nunca vamos entender a riqueza que nós temos. Se eu falasse só em água doce, nós temos um recurso, uma reserva para negociar com o mundo, quem sabe daqui a alguns anos, que está se perdendo porque nós contaminamos tudo. Jogamos lixo aí adoidado. A gente acha que fica na nossa cidade, não fica, porque vai tudo migrando para os grandes cursos d'água, onde lá mesmo a gente capta aquela água para consumir. Então, a floresta amazônica ela é também um nicho de manutenção do clima, que a maior parte está conosco. Nós devemos cobrar do mundo isso, sabe? Olha, outros países, vocês que já destruíram tudo, têm que pagar para nós mantermos a nossa floresta, renovando o ar para vocês. Porque nós somos o renovador do ar, junto com as algas que estão nos oceanos. Aliás, eu gostaria até de fazer um adendo para corrigir uma informação que sempre se colocou para a gente. Eu mesma usava até entender. A floresta não é o pulmão do mundo. Nossa floresta amazônica não é o pulmão, porque o pulmão, ele não gera oxigênio. Ele absorve o oxigênio. Ele joga gás carbônico. Se a Amazônia fosse o pulmão do mundo, nós estaríamos numa situação difícil, porque nós teríamos competição produzindo mais gás carbônico ainda. Então, não, a floresta não é um pulmão do mundo. A floresta, ela é um absorvedor de gás carbônico. E como ela absorve o gás carbônico, ela transforma tudo em madeira, em folha, em galho. E esse carbono sai da atmosfera, vira floresta. E aí joga o oxigênio no ar. Então ela contribui para a gente, né? Tá bom? Só para completar a informação. Que informação interessante. Marcante, né? Ô, Lili, e você já passou por alguma situação marcante ou talvez perigosa na sua profissão, em campo? Já passei, sim. Eu vivi um vendaval, né? Uma dessas tempestades que a floresta parecia que se abria e depois se fechava em cima da gente. E nós lá não podíamos fazer nada, até esperar essa tempestade passar. Mas eu acho que a mais grave mesmo é quando eu ainda estava trabalhando no INPA e nós fazíamos trabalhos de campo em algumas regiões do Amazonas. Então, eu trabalhei no Alto Solimões, no Baixo Amazonas do Sul, em várias regiões do nosso estado. E uma vez voltando, a gente fazia excursões, alugávamos o barco e o barco era a casa, o escritório, o hotel, a cozinha, o barco era tudo. E numa dessa, voltando de uma unidade de conservação que se chama Reserva Extrativista Uauati, Paraná. Fica lá, Fonte Boa, Jutaí, por aí. Vocês acreditam que o Paraná, da onde nós saímos, ele tinha baixado, estava vazando. E tinha galhos no fundo do rio. Furou o barco. E nós começamos a nos desesperar, porque o barco ia afundar e todo mundo ali no meio do nada, quem que ia socorrer a gente, né? E aí, gente, eu me lembro que a única coisa que eu fiz, eu peguei minha identidade, peguei as fichas de campo e disse, eu não volto mais aqui. E segurando as fichas de campo e o barco inclinando. E o marinheiro lá, né, o piloto, jogou o barco na beira do rio e ele ficou lá inclinado. E eu salvando as fichas de campo. Porque eu podia perder tudo, mas perder o trabalho de campo de 30 dias dentro da floresta eu não podia perder. Tem aquela brincadeira do bêbado, né? Que ele cai, mas não quebra a garrafa. A mesma coisa você. Vai afundar, mas minhas fichas de campo eu não perco, gente. Isso é parcelas amor, e parcelas de campo. É o amor à profissão, né? E são as aventuras da profissão, né? Depois nós conseguimos... tivemos que cortar algumas redes para fechar o buraco, colocar uns remendos lá para conseguir chegar até a sede do município para poder arrumar o barco e chegar em Manaus. Então, assim como essas, a gente andando, de repente um bando de queixada que é super violento passa pela gente, parece que vai levar o mundo, assim, coisas que só são
acidentes de trabalho que só o engenheiro florestal Era isso que eu ia perguntar. Se ela já tinha passado aqui alguma situação ali que só o engenheiro florestal... Porque eu imagino que deve ter várias situações, né? Ali você está num ambiente, numa floresta ali fechada, que não tem aquele... Nós somos uma visita meio que indesejada. Ali é algo estranho que está entrando naquele ambiente ali que eles estão acostumados. Então era isso que eu queria saber, se você tinha histórias para contar pra gente em relação a isso. E que história, hein? Né? Nossa, esse barco aí foi um guerreiro. Exatamente. Mas as fichas estavam ok. As fichas foram salvas. todas salvas. As árvorezinhas, bem cuidado. Liliane, como é que é ser mulher dentro dessa profissão de engenheira florestal? É desafiador, acho que a palavra é essa. A começar pela característica natural da mulher. Por exemplo, fazer xixi. É um evento. Pensa fazer xixi dentro do mato, né? A gente não tem a mira, aí tem que agachar. Precisa de ter um apoio da equipe. No fim, todos temos que ser muito solidários uns com os outros. Porque, por exemplo, eu já fiz trabalho de campo lá em Maués, e o rio secou e a gente não pôde continuar. E o barco ficou preso lá pelo rio ter ficado baixo. Nós acampamos 10 dias lá. E então, na hora de fazer as necessidades, tinha que ter alguém para servir de tomar ali, conta, né? Ficar olhando, porque você precisa se agachar, né? Pra gente é tudo mais difícil. E alguém precisa... Né? E aí tem o ciclo menstrual, então tem todas essas situações que para a mulher é mais complicado. Mas a execução do trabalho em si, não há diferença de gênero. Aliás, a engenharia florestal ela tem essa característica de atrair muito as mulheres para essa área de atuação. Então, a gente vê muitas mulheres engenheiras florestais bastante atuantes, bastante capazes, mostrando aí o seu trabalho no mercado. Tem algum momento gratificante dentro da sua profissão? De experiências, né? Quando eu tive a primeira oportunidade de subir numa torre que estava acima da floresta e pernoitar lá para ver o nascer do sol acima da copa das árvores. Nossa, fez o espírito da gente. Né? É fantástico, aquilo que fica no teu coração para sempre. Você cimenta ali no coração a certeza de por que você quer ajudar a manter a floresta em pé. Porque é maravilhoso. Faz você vir com muita reflexão, então, sim, né? Sim. E ainda mais era uma situação em que você estava levando alunos. Nossa. E ali, enquanto você ensina, você está se deslumbrando também. E a gente teve a oportunidade de fazer um curso no INPA, enquanto eu estava lá entre o mestrado, o doutorado e um tempo que trabalhei lá. Nós desenvolvemos um curso para graduandos de engenharia florestal do Brasil inteiro. Então, vinham alunos de engenharia florestal de Rondônia ao Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais. E para eles era um ganho muito grande, né? Enriquecedor. Sim. Eles terem essa experiência no meio da floresta amazônica. E para a gente era gratificante poder ensinar as técnicas de manejo florestal da Amazônia para eles. Então, foi numa dessas turmas que a gente teve essa experiência que foi, assim, realmente maravilhosa. Para eles deve ser algo... Espetacular. Espetacular, porque eles não estão habituados, né, com nós aqui na nossa região. Então, para eles deve ser algo fora do comum. Muito bom. E me diga uma coisa, tem algum momento que você lembra, assim, bem específico de algo ou alguma espécie que você só tinha visto, vamos supor, na televisão ou em literatura, em filme, que você chegou ali... Nossa, porque uma coisa é a gente imaginar, ver ali, né? E aquele momento da gente chegar e ver presencial, teve algum momento assim marcante que você viu? Nossa, que maravilha! Foram 2 vezes. A primeira vez foi quando eu vi uma castanheira que eu não imaginei que uma árvore pudesse chegar naquela dimensão. Mas ela tinha um tamanho que 10 pessoas não abraçavam. Nossa. Era num local bem remoto mesmo. Nós só chegávamos nesses locais, como era pesquisa, e a gente instala parcelas
para medir, identificar e conhecer a floresta de várias regiões do nosso estado. Então, a gente ia em muitos locais assim remotos mesmo. Então, essa castanheira me fez ver o quanto a floresta pode ser imensa. E a outra foi em uma desses locais que não tinha assim, possibilidade de acesso, eu encontrei seringueira cortadinha. Meu Deus, essa floresta não é virgem, gente, porque em todo canto tem ação do homem nela. Aonde você nem imagina que pudesse um ser humano ter andado lá, tem vestígio porque tinha seringueira cortada, ou seja, ela já tinha sido explorada há quantos anos atrás, há quantas décadas atrás. Então, isso me chamou muita atenção, que a gente acha que a floresta está intocada, mas o homem, o tradicional, a comunidade, os povos tradicionais, eles já viveram toda essa floresta. É a casa deles, é o ganha-pão deles, é o mantimento deles. E a gente precisa entender que a gente quer esse recurso que eles já sabem usar há muito tempo. Conhecer, entender e replicar o saber deles é que faz a engenharia florestal ser cada vez melhor. E eles usam esse importante. recurso de forma a não prejudicar, Não agredir, né? Porque Isso para é nossos muito olhos a floresta era intocada. Por quê? Porque ela estava em condições totalmente naturais, mas não, já havia tido ação antrópica ali. Mas em um ponto em que a floresta se restaura, se recupera completamente. E isso só reforça a certeza de que o manejo florestal, ele é possível, ele é real, mas desde que respeite a capacidade de resiliência da floresta, de suportar aquela atividade que eu faço nela, né? Então, eu tenho que respeitar o quanto ela pode, o quanto eu posso retirar dela e quando ela vai poder me dar de volta aqui, né? Isso é manejo florestal. Que bacana. Quanto de experiência, eu acredito, quanto de experiência uma pessoa dessa que convive diretamente com a extração de forma consciente tem a nos passar como ser humano, né? Deve ser algo inimaginável de aprendizado. É fantástico quando você está vivendo uma experiência ali que o motosserrista enfia a motosserra na árvore e ele diz assim, essa aqui não dá para tirar porque o oco é muito grande. É só a vivência dele. Um inexperiente vai botar aquela árvore no chão e perceber que ela não vai ter um aproveitamento. Mas o conhecimento de quem é experiente, de quem conhece a floresta, vai saber se ela pode ou não, ou se vai até um certo ponto e dá para aproveitar. Essas coisas a faculdade não ensina. É a experiência deles. Verdade. Isso é incrível. É o que a gente sempre disse. Sala de aula é algo, é uma Teoria. coisa e A em prática loco é é outra, outra. totalmente diferente. Totalmente. E só puxando um gancho do que você falou, por exemplo, se acontece uma queimada em determinado solo, tem como a gente fazer ali, fazer uma recuperação e quanto tempo duraria essa perda para rever? O retorno da floresta vai depender do grau do impacto do dano que foi causado, né? Se foi um fogo de passagem, ela pode se recuperar porque existe uma coisa chamada banco de sementes no subsolo, que o fogo pode até ser um acelerador ali da germinação. Mas se o fogo é muito intenso, ele queima tudo. E, então, nada desses propágulos que podem ser oportunistas para regenerar, ele se mantém. Então, dependendo da intensidade do fogo, a floresta retorna ou ela vai precisar de ajuda, porque aí tudo vira cinza, tudo é destruído. Então, ela vai precisar de apoio, ou seja, de regeneração com ação antrópica, né, para poder ela voltar a desenvolver. Só no caso com a ajuda humana para poder reverter, né? Isso. E para nossa região, a gente tem a vantagem da umidade natural, porque isso ajuda a controlar o espalhamento do fogo. A gente, na engenharia florestal, aprende uma técnica chamada de produção de acero.
que nada mais é do que construir caminhos contornando a floresta para criar uma zona de distanciamento da floresta para um pasto ou para alguma coisa assim. Porque se o fogo vem do pasto e chega ali, se tiver uma zona de separação, não tiver material combustível ali, né, mato, capim, grama, ele morre ali. Hoje o Amazonas, por exemplo, até é bom falar sobre isso, o Amazonas está em conclusão do seu plano estadual para criar uma infraestrutura de combate a incêndios, né? De uso do fogo integrado. O que é isso? É usar o fogo quando for necessário, de maneira útil, porque o fogo também é uma ferramenta na agricultura. Ele é usado para renovação de culturas, ele é usado para renovação de pastos, mas tem que ter manejo. Existe manejo do fogo? Sim, existe, porque o fogo ele é uma ferramenta, mas se ele não souber ser conduzido, aí vira um dano ambiental. Então, o Estado do Amazonas já está construindo o seu plano estadual para poder trabalhar as questões de prevenção e de que ações vão ser feitas quando começar o período da seca e as ocorrências que são inevitáveis, né, de queimadas surgirem por aí. Que bom, é bom que estamos tendo aí um planejamento, né, nesse sentido da chegada aí do Eu verão. pensei, Ada, que o fogo fosse só ruim, ó. Né? Não tinha essa visão, não. O fogo é bom também. Liliane, falando um pouco mais sobre experiência profissional. No início, se você pudesse voltar ao início da sua carreira, teria algo diferente que você faria? Eu acho que eu iria experimentar um pouco como a gente fala, o outro lado do balcão. Eu, como licenciadora, né, eu só avalio projetos e emito licença. Mas eu gostaria de ter podido viver a experiência de fazer campo para elaborar projetos para produção mesmo, né? E isso eu não tive essa vivência, porque eu trabalhei muito com ciência para a academia também. Eu fui professora na área de engenharia por quase 10 anos. E aí eu saí por conta da maternidade e agora eu estou exclusivamente no licenciamento. Mas eu gostaria de ter vivido essa experiência, porque eu vivi academia, vivi pesquisa, vivi funcionalismo público, faltou viver o setor privado, né? Isso aí eu gostaria de ter experimentado. Que legal. E me diga uma coisa, qual o papel do engenheiro florestal na atuação de uma queimada? Tem alguma coisa ali que ele possa atuar nesse sentido? Ele tem um papel fundamental nisso? Tem, porque nós, engenheiros florestais, nós inclusive fazemos disciplinas na faculdade sobre manejo do fogo. Então, a gente aprende sobre as técnicas de manejo, tipos de fogo, ocorrência de fogo, como ele ocorre nos tipos de vegetação, como combater. Isso é parte da nossa formação acadêmica. Só que, em geral, o engenheiro não se direciona muito para essas áreas, né? E requer especialização. Então, por exemplo, na defesa civil, uma pessoa que trabalha lá é bem mais especializada do que um engenheiro florestal. Mas o engenheiro florestal com conhecimento na área de floresta soma no conhecimento do controle do fogo que um bombeiro, por exemplo, tem, né? Então, por isso que no desenvolvimento do plano, por exemplo, do plano estadual, que eu estava comentando um pouco, existe uma equipe multidisciplinar trabalhando nisso. Tem os engenheiros florestais da Secretaria de Meio Ambiente, tem os bombeiros, tem os técnicos da Defesa Civil, tem vários órgãos atuando, trazendo as suas expertises para construir as estratégias de combate, as estratégias de prevenção, de atuação, né? Então, o engenheiro florestal, ele atua diretamente nessa questão. Hoje, nós falamos muito de inteligência artificial. Tem a inteligência artificial, como que está sendo, o que ela tem influenciado na engenharia florestal? Eu acredito que ela está trazendo uma aceleração na análise de dados, né? Por exemplo, quando nós fazemos o inventário florestal,
Nós fazemos o levantamento de todas as árvores que tem numa determinada área, nós medimos o diâmetro, estimamos a altura e aí nós fazemos um cálculo do volume. Mas eu acredito que a inteligência artificial pode hoje nos dar mais subsídios. Se eu jogar essa planilha de dados, por exemplo, possivelmente ela pode me dar muito mais informações do que o básico que eu apresento, que eu tenho da faculdade. De repente, eu posso buscar mais informações, buscar mais indicadores, e eu tenho certeza que a inteligência artificial hoje ela está muito além para fazer com que a engenharia florestal ela tire da floresta muito mais do que hoje a gente já consegue tirar. Sim. Estamos partindo aqui por fim, Ada. Eu queria saber de você, tem algum grande evento, alguma grande queimada assim, que ficou marcado ou na nossa região, algum histórico de queimada assim, que seja bem forte, bem relevante? Eu acho que 2023, quando a nossa cidade ficou coberta de fumaça, porque a região do entorno toda da região metropolitana, somado com o sul, concentrou um aglomerado de partículas vindo da queimada, propriamente dita, que isso afetou a nossa qualidade de vida. Eu acho que esse foi o mais intenso. E você vê que isso não é um problema que afeta somente a questão ambiental. Quanto por cento cresceu o atendimento nos hospitais, procura por remédio, tratamento ocular, sei lá mais o que, por conta de um dano ambiental que estava. Então, assim, é uma afetação que é muito maior, o dano é muito maior do que ser restrito à questão ambiental. Então, a queimada, em tudo ela é prejudicial. Porque além da questão do dano ambiental e si, a perda do recurso florestal, ela causa a questão de problemas de saúde de forma coletiva. E ela causa também prejuízos econômicos, porque muitas vezes uma queimada que é descontrolada, ela afeta propriedades ao lado que não tem nada a ver com isso, mas é prejudicada também. Então, o que aconteceu em 2023, que apesar de ter tido em 2024, não foi tão intenso quanto foi em 2023, pode vir a se repetir. Se nós quisermos que isso aconteça, se a gente achar que, não, na próxima chuva essa fumaça sai, mas aí as coisas vão se acumulando, os danos de saúde, os danos respiratórios, eles permanecem, eles não mudam com as estações, eles só vão intensificando, né? Então, eu acho que esse aí foi, no quesito queimadas, foi o mais significativo no nosso estado. Perfeito. Nós precisamos cuidar da nossa Amazônia, precisamos cuidar da nossa fauna, da nossa floresta. E só para encerrar, qual o conselho que você daria para quem quer ingressar na área de engenheiro florestal? Ah, interessante aí. Você quer ser engenheiro florestal? Então, tenha prazer em andar dentro de uma floresta. Tenha amor pelos recursos naturais. Dedique-se a fazer o seu melhor. Não porque isso vai te dar retorno financeiro apenas, porque, claro, todo mundo quer ganhar o seu dinheiro. Mas também porque você está fazendo de maneira correta, de maneira economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Que esses são o tripé da engenharia florestal. Se você gosta de andar nesse caminho, bem-vindo à engenharia florestal. Que legal, muito obrigada. A gente gostaria de agradecer a sua participação. Sei que nós já passamos do Dia das Mães, mas gostaria de deixar aqui o carinho e parabenizar, obrigada. Porque nós, mulheres mães, sabemos qual é o desafio de viver, né? De dividir ali família, maternidade e a nossa profissão. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo Dia das Mães. Muito obrigada. Parabéns para você também. Eu não sei se você é pai, mas que bom que você está abrindo essa oportunidade de vocês, né? Aqui o podcast está trazendo essa oportunidade de a gente poder falar o que é engenharia florestal
para que a sociedade não só compreenda, mas também valorize, porque é uma profissão que valoriza o meio ambiente e isso é diretamente benéfico para a sociedade, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Perfeito, obrigado a você e a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast. Lembrando, Gleice, que nós estamos aí nos canais no YouTube, Spotify, TikTok. Não esqueça também de nos seguir no Portal Castelo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.